Pensa um pouco. E se tudo que a gente aprendeu sobre o valor do trabalho estivesse, na verdade, invertido? E se a maior virtude do ser humano não fosse ser produtivo, mas sim não fazer nada? Pode soar meio estranho pra gente hoje em dia, mas, sabe, pra elite romana, a vida ideal era uma vida de ócio. O trabalho era uma coisa a ser evitada. Então, o que foi que mudou? Como é que uma ideia tão fundamental se transformou por completo? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos explorar uma das maiores revoluções de mentalidade da história ocidental, a transformação do trabalho, que deixou de ser uma condição de servo para se tornar um pilar de dignidade e propósito. E essa mudança toda foi impulsionada por uma força bem inesperada, o monasticismo cristão. Ok, vamos lá. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa voltar para o mundo que ela substituiu. Um mundo onde ter tempo livre não era um luxo, sabe? Era a própria essência de uma vida bem vivida. A palavra-chave aqui é ótium. E olha, não era preguiça não, tá? Era um tipo de lazer produtivo para a mente e para o espírito. Filosofia, política, artes. Ter ótimo significava que a pessoa era livre, um cidadão de verdade, não um escravo ou alguém que fazia trabalho braçal. E aqui fica muito claro o abismo que existe entre esses dois mundos. Para os romanos, o trabalho manual era algo desprezível. Hoje, a ideia do trabalho como um valor é quase universal. A pergunta é, como fomos de um extremo ao outro? A resposta começa com uma quebra radical, uma filosofia totalmente nova que enxergava o ócio não como um ideal, mas como um perigo mortal para o espírito. E essa é a frase que virou o jogo. São Bento de Núrcia, lá no século VI, colocou o ideal romano de cabeça para baixo. A ociosidade, aquele precioso ótium, agora declarada uma inimiga. Essa ideia foi o motor de um movimento que estava ganhando muita força na Europa, o monasticismo. Para os monges que buscavam uma vida de perfeição espiritual, uma mente desocupada era simplesmente um convite aberto para a tentação e para o pecado. Então, o ponto crucial é como transformar essa nova filosofia no modo de vida prático. São Bento codificou tudo numa regra bem simples, mas com poder de transformação imenso. Ora e labora, reza e trabalha. Essa fórmula de duas palavras redefiniu o propósito da existência humana. O trabalho não era mais uma maldição econômica, mas sim uma forma de ascese, um exercício espiritual tão importante quanto a própria oração. Isso foi realmente revolucionário. O ato de arar um campo ou de copiar um livro foi totalmente ressignificado. Passou a ser um caminho para a salvação, uma inversão completa dos valores que sustentaram a civilização por séculos. E essa filosofia foi literalmente gravada em pedra. Olha só essa planta da abadia de Cluny. É um universo inteiro projetado para disciplina total. Cada espaço, o moinho, o jardim, a biblioteca, é uma engrenagem na grande máquina do ora e labora. Tudo para manter os monges ocupados e longe da inimiga da alma. Vamos ver agora como isso funcionava na prática. Como era um dia na vida de quem vivia sob essa regra nova e tão exigente? Era uma rotina exaustiva e superestruturado. Tinha trabalho físico, claro, mas também um trabalho intelectual intenso. A leitura não era um passatempo, era uma obrigação, parte da disciplina. O silêncio, a oração constante, a vida em comunidade, tudo era projetado para focar a mente e o corpo em Deus, sem deixar nenhum espaço para a ociosidade. Agora, vamos focar em uma das formas mais cruciais e profundamente solitárias de trabalho monástico, a do escriba-copista. Para a gente, hoje, o trabalho intelectual pode parecer algo confortável, mas para o monge medieval isolado em sua cela, copiar manuscritos era um verdadeiro teste de resistência física e espiritual. Era um trabalho lento, doloroso, solitário, feito em condições bem difíceis. O que é impressionante aqui é que dá para sentir o sofrimento físico nessas palavras, né? Isso não é a descrição de uma busca intelectual prazerosa. É o lamento de um corpo levado ao limite, tudo em nome da disciplina espiritual. E apesar de toda essa provação, o resultado desse sofrimento foi um legado quase inimaginável, que pode ser medido em um único e impressionante número. 8.000 manuscritos. Graças a esse trabalho ascético, a essa disciplina dolorosa, o conhecimento do mundo antigo, a filosofia, a poesia, a história que os romanos liam no seu ócio, foi salvo do esquecimento. Que ironia do destino, né? A cultura do ócio foi preservada pela cultura do trabalho. Isso nos leva a uma reflexão final.
Da próxima vez que a gente sentir aquela pressão para ser produtivo ou aquela culpa por estar à toa, talvez valha a pena lembrar dessa longa jornada. Uma jornada que transformou o trabalho de maldição em virtude e que deixou uma marca tão profunda que, mesmo no nosso mundo secularizado, a gente ainda vive sob a sombra da regra de São Bento. Ora, elabora.